Eleições 2022. Seu voto levado a sério pelo Grupo CIOF. E segue nesta quinta-feira, o Plantão da Tarde, a TV Plan, com as entrevistas com os candidatos a deputado federal e estadual que representam com o domicílio eleitoral em Poços nessas eleições. Conforme ficou definido, as entrevistas são por ordem alfabética dos nomes, iniciando pelos candidatos a deputado federal. Todos os candidatos já foram convidados e confirmaram presença. As perguntas são iguais para todos, assim como o tempo de participação. Ao final de cada entrevista, o candidato tem 1 minuto e meio para as considerações finais e depois, na edição do Plantão 47, a gente exibe ali 1 minuto e meio dessa nossa entrevista. Hoje eu recebo o candidato a deputado federal pelo Partido Solidariedade, Rafael Cândido. Boa tarde, Rafael. Bem-vindo ao Plantão. Muito obrigado também por marcar presença aqui nessa nossa entrevista. Imagina, eu que agradeço a você em especial, o Grupo CIOF, pela oportunidade que está nos dando de poder apresentar o nosso projeto, porque a gente está saindo a candidato a deputado federal, mas com projeto. O que a gente tem visto que muitos dos candidatos acabam não tendo projeto realmente concreto para poder apresentar aí ao eleitorado pós-caldense da nossa região. Ô, Rafael, desde quando você iniciou a sua trajetória na política e qual que é a sua vivência na vida pública? Paulo, eu costumo dizer que todos nós já vivenciamos a política, todos os dias. O que a gente está fazendo aqui, conversando, construindo relações, dialogando, é a política, Então, nós estamos inseridos na política todos os dias, mas colocando o meu nome à disposição é a primeira vez. Nós trabalhamos nos bastidores da política já, na cidade de Bandeira do Sul, inclusive aqui nós trabalhamos também junto no primeiro mandato do Sérgio Azevedo, que é o atual prefeito. Nós colaboramos também, ajudando aí na campanha, no princípio. Então a gente já vem trabalhando aí nos bastidores da política e agora colocando o nosso nome à disposição. O que te motivou, Rafael, a colocar o nome e concorrer ao cargo de deputado federal nessas eleições? Por que deputado federal? Paulo, nós já trabalhamos com a comunidade. Nós já apresentamos isso que você faz hoje aqui na TV Plan, nós fazíamos no rádio. Já há muito tempo atrás. Eu comecei aos 11 anos de idade no rádio, na Rádio Montanhesa, na cidade de Botelhos. Então, nós já fazíamos, inclusive, um programa voltado para a comunidade. Nós atendíamos as solicitações da comunidade. Inclusive, na cidade de Bandeira do Sul, nós tínhamos um programa lá chamado Boa Tarde Comunidade, em que nós, por 4 anos, recebemos o prêmio popular destaque de uma empresa chamada Publirama pelo trabalho que nós realizávamos na comunidade, que era atendimento da solicitação que nos era enviado através da comunidade. Foi de maneira popular os moradores da cidade que me elegeu, em primeiro lugar, um dos profissionais da área. E a gente continua fazendo esse trabalho, de assistencialismo, de poder ajudar a melhorar a vida das pessoas. E só que vai chegando um ponto que a gente não consegue fazer por muita gente. E foi por esse motivo que nós decidimos aceitar aí o convite do Solidariedade a sair como candidato a deputado federal, para que a gente possa criar projetos que atendam e melhore a vida daqueles que mais precisam. Porque sozinho é muito difícil fazer por muita gente. Sei que lá também não vai ser fácil, mas a gente vai ter a possibilidade de fazer um pouco mais. Rafael, quais são as suas propostas voltadas para a área da saúde pública que possam beneficiar os poços caldenses? E é uma das nossas principais bandeiras, a saúde. Primeiro eu gostaria, Paulo, de citar algumas dos nossos trabalhos aqui dentro da cidade, que inclusive eu tenho um respeito muito grande pela Santa Casa, pela pessoa do superintendente Ricardo Sá, e que nós já trabalhamos em conjunto para tentar melhorar a vida e a saúde pública do nosso município e da nossa região. Porque quando nós estamos falando de Santa Casa, nós estamos falando de pacientes, de mais de 500 mil pacientes atendidos todos os meses na nossa microrregião. Então, a Santa Casa ela faz um belíssimo trabalho, mesmo dentro das suas possibilidades, que são pequenas, mas que eles tentam fazer o máximo que eles podem. E nós temos já alguns trabalhos desenvolvidos junto com a Santa Casa.
No ano passado, a Santa Casa recebeu uma verba de R$622 mil, que estava represada no município, que não conseguia a liberação, que era uma verba que era destinada para tratamento de pessoas com câncer. E o Ricardo Sá, que é o superintendente da Santa Casa, me pediu ajuda, porque eles não conseguiam liberar esse recurso. E nós conseguimos, fizemos uma matéria, e no mesmo dia nós conseguimos que esse projeto fosse aprovado e que esses R$600 mil chegassem a quem realmente precisava chegar, que eram as pessoas que estavam precisando de tratamento com câncer. Então esse é um dos nossos trabalhos que nós já realizamos, mesmo sem mandato, é importante falar isso. Nós tivemos também o caso da garotinha Sofia, que você deve ter ouvido falar, que foi uma menininha que sofreu uma paralisia cerebral ao nascer e teve durante 9 meses da sua vida o Hospital Santa Casa como o seu lar, né? Ela não conheceu o lar da família, né, a sua residência, e ficou ali até a sua partida. E nós conseguimos trazer, para ajudar no tratamento da Sofia, R$150 mil, através do deputado Zé Silva, do Solidariedade, nós conseguimos trazer. Só que são projetos que nós conseguimos realizar sem mandato. Agora a gente tem projeto. Um deles, Paulo, que é muito importante, que a gente precisa cobrar, é a atualização da tabela SUS. A atualização da tabela SUS, ela está desatualizada há 15 anos e ela precisa ser atualizada. Hoje, os próprios enfermeiros que precisam desse aumento, desse repasse, desse piso salarial, não estão conseguindo receber exatamente um dos problemas por falta de dinheiro da rede pública, também da rede privada, mas hoje nós temos condições de melhorar e, inclusive, atender esse piso através da atualização da tabela SUS. São 15 anos essa desatualização que nós precisamos cobrar para que essa atualização aconteça e que os hospitais, assim como a Santa Casa, que hoje fecha com um déficit de 550 mil negativo, possa ter o seu problema resolvido. Então, nós temos esse projeto para que possa ser aprovado e o quanto antes atualize a tabela SUS. Assim também, Paulo, nós sabemos que, assim como a Santa Casa, isso não é um problema só da Santa Casa aqui de Poços de Caldas, não. Nós temos várias Santa Casas espalhadas pelo país que enfrentam o mesmo problema da Santa Casa aqui de Poços de Caldas. Então, é importante que haja essa atualização da tabela SUS, mas também nós temos outras alternativas. Focado, lógico, hoje nós estamos falando na política local aqui, falando da saúde pública aqui da nossa cidade. E nós precisamos criar também, Paulo Marcelo, porque, como eu disse, a Santa Casa ela atende a mais de 500 mil pacientes da nossa microrregião, né? E hoje a Santa Casa, ela deveria ter 60% dos leitos destinado ao SUS. A Santa Casa, ela tem 95% dos leitos destinados. Inclusive, fechou recentemente um dos leitos particulares para poder estar disponibilizando para o SUS. Nós precisamos criar um consórcio com esses municípios que a Santa Casa atende para poder solucionar o problema que a Santa Casa enfrenta há muito tempo. Porque é importante as verbas que vêm, as emendas que vêm, é importante, mas ameniza e não resolve o problema. Nós precisamos de ajuda permanente. Por isso nós temos esse projeto de consórcio com as cidades da nossa microrregião que disponibilize um valor mensal para que a Santa Casa possa sair de vez desse problema que ela enfrenta há anos, né? E que é importantíssimo isso. E nada mais justo que as cidades que são atendidas aqui, assim como Poços de Caldas, consiga colaborar com o consórcio para ajudar a Santa Casa, e não só aqui, mas as outras Santa Casas também que sirvam de exemplo. Vamos falar agora, Rafael, sobre o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED. Poços é a terceira cidade que mais registrou emprego no sul de Minas, atrás de Varginha e Extrema, né? Se você for eleito como deputado, como que você pretende atuar na questão da geração de empregos? Paulo, nós temos que incentivar grandes empresas. Né? O incentivo é o principal, a palavra-chave para que as empresas possam se instalar aqui na nossa cidade e para que empregos possam ser gerados, né? Então, eu acho que o papel principal nosso vai ser incentivar as grandes empresas,
fazer com que Poços de Caldas seja mais atrativo, né, para as empresas. E mais do que isso, viu, Paulo? Nós somos uma cidade conhecida nacionalmente como uma cidade turística. Né? E nós estamos com os pontos turísticos abandonados, né? A cidade já não é mais vista como era no passado. Nós perdemos eventos tradicionais na cidade, como o desfile das escolas de samba, que geravam emprego não só para aqueles que participavam das escolas de samba, mas também para aqueles dos hotéis, dos comércios locais. Isso deixou de gerar emprego, deixou de gerar economia para a cidade. Esses eventos, eles precisam ser resgatados. Já há quase 8 anos que esses eventos foram colocados de lado. Nós tínhamos, inclusive, que eu apresentei em 2011, o Miss Gay Brilho e Luzes, que se apagou. A Luzes do evento se apagou. A FIA, o ano passado, ela veio a óbito, que era a pessoa que cuidava desse evento, e que não foi nem lembrada. Então, assim, a cultura, os eventos tradicionais da cidade, eles precisam ser resgatados, o incentivo às grandes empresas, as grandes indústrias precisam existir para que a geração de emprego também cresça aqui mais ainda na nossa cidade. Vamos falar também das rodovias federais que cortam Poços de Caldas, sempre motivo de muita reclamação, candidato. Qual que é a sua visão com relação a isso? O que você pretende propor para que os problemas, né, possam ser solucionados nas nossas BRs? Você sabe que eu tenho rodado algumas rodovias aqui da nossa região, do nosso estado, e a gente tem encontrado rodovias realmente terríveis mesmo. E nós precisamos fazer uma revitalização nessas rodovias, né, que quando você revitaliza, você diminui o número de acidentes. Fiscalização também falta muito. Até esses dias eu estava conversando com uma das minhas assessoras e eu falei assim, caramba, a gente roda tanto e a gente nunca foi parado por uma fiscalização, né? Então, assim, nós precisamos que exista a fiscalização, a revitalização. Se precisar colocar concessionária, colocar mais pedágio, é preciso colocar para que os acidentes diminuam e para que também, né, Paulo, as pessoas tenham mais segurança nas estradas, né? Então, eu acho que um dos nossos principais objetivos aí com relação às rodovias é cobrar revitalização e fiscalização também nas rodovias. Quais políticas, Rafael, fazem parte das suas propostas direcionadas à educação pública? Educação pública. Gente, eu estava, inclusive, Paulo, quero aqui fazer um adendo, que eu estive agora semana passada no Marco Divisório, na escola Nicolina Bernardes, que é a escola que eu estudei e que eu tenho o maior prazer em dizer que o ano passado nós trouxemos R$100 mil para a escola para compra de cadeiras, enfim. Eu fiquei muito triste quando eu cheguei e vi que a escola está fechada. A escola está fechada, com os móveis jogados para fora e a escola fechada. Aí eu fui saber que eles locaram um pátio lá, um galpão de uma igreja que está, inclusive, no estado de São Paulo, e colocaram as crianças lá. Eu acredito que não seja um ambiente propício para colocar as crianças. As crianças precisam de um local apropriado, que é a escola Nicolina Bernardes, que eu sei da estrutura daquela escola. Se precisa fazer reparo, por que não fez durante o período que o pessoal estava sem estudar? Poderia ter feito esses reparos. Porque a gente trouxe recurso, inclusive, que poderia servir para ajudar nos reparos da escola. Agora, eu me deparar com a escola Nicolina Bernardes fechada, eu até fiquei sabendo que iriam fechar, mas eu achei que não chegaria a esse ponto. E quando eu cheguei lá e vi essa escola fechada, eu realmente fiquei muito triste, que é a escola que eu estudei na minha infância e é um bairro que, inclusive, está muito abandonado, o Marco Divisório. Mas com relação à saúde, à educação pública, Paulo, uma coisa que eu sinto muita falta, que na minha época tinha, que era teatro, que era escola, educação de artes, que hoje a gente não vê. A gente vê que a maioria das escolas aqui, ela tem teatro, e o teatro só serve para reuniões. Ele não serve realmente para explorar a cultura dentro das escolas. A cultura dentro da escola, teatro, música,
ela aproxima uma criança das outras. Nós temos o Estúdio Records, que é o do Gilson, que é um produtor local há muito tempo, e a gente esteve, inclusive, visitando ele. Ele falou: Rafael, eu queria tanto levar a música para as escolas, né, para poder incentivar e poder descobrir talentos lá dentro da escola. Porque a cultura, ela também é educação. Então a gente precisa implantar, um dos nossos projetos é resgatar essa cultura. Vamos falar de mobilidade urbana também, Rafael, hoje muito presente no nosso cotidiano, né? Não só nas nossas rodovias, mas dentro da cidade também, né? Muitas pessoas utilizam bicicletas, né? E o que você pretende fazer para a questão da mobilidade urbana? Que inclusive hoje deu UPA para mim chegar no comitê, viu? Tava impedido ali a Santa Catarina, meu comitê na Santa Catarina, tava tudo impedido. Inclusive uma sugestão, né, gente? Em São Paulo, as obras na cidade são feitas no período noturno, exatamente para não parar o trânsito aí durante o dia, que a gente sabe, Poços de Caldas não é uma cidade tão grande assim, mas a gente já tem enfrentado o problema no trânsito de cidade grande, né? E isso é um absurdo, né? A gente precisa trabalhar com previsibilidade. O prefeito atual está aí há quase 8 anos, ele não previu que poderia chegar ao ponto que chegou hoje, então isso precisa ser refeito. E nós temos projeto para mobilidade urbana. Primeiro ponto: as pessoas hoje em dia não estão usando mais transporte público, a não ser que precise mesmo usar. Por quê? Porque está uma bagunça o transporte público, né? O preço da passagem é absurdamente caro, então nós precisamos reduzir esse preço de passagem através do subsídio. Através do subsídio da prefeitura, você consegue reduzir a passagem. Vamos lutar com a Câmara de Vereadores para aprovar, para que isso reflita no bolso do usuário, também do empresário, que paga ali a sua porcentagem para o seu colaborador, e, consequentemente, você acaba fazendo com que aquelas pessoas que utilizam o carro todos os dias passem a usar o transporte público. Mas para que isso aconteça, precisa ter a redução da passagem, mais horários, né? E ônibus de maiores qualidades, porque senão você não vai conseguir. E nós hoje temos também, Paulo, um posto de abastecimento ali para veículos elétricos. Falou muito sobre as bicicletas elétricas. Cadê essas bicicletas? Por que não coloca bicicletas? Foi feito a ciclofaixa aí, a ciclovia, né? Poderia estar utilizando essas bicicletas elétricas, patinetes elétricos, para poder exatamente dar um fôlego no nosso trânsito. Candidato, vou deixar você à vontade agora, né, pro 1 minuto e meio final. Quando você quiser, nós vamos cronometrar. Fica à vontade. Olhando para essa câmera, por favor. Bom, como vocês já me conhecem, alguns me conhecem do programa Pânico, outros do programa do Ratinho, outros do Roberto Cabrini, e aquele que me conhece também como o ex-gordo, né, que emagreceu 130 quilos sozinho, vencendo um decreto de morte. Hoje eu estou me colocando à disposição no Congresso, no Congresso Nacional para poder lutar por você, por aquele que realmente precisa, aquele que vive o dia a dia do salário mínimo, aquele que sabe da realidade da dor de ser pobre nesse país. Porque ser pobre nesse país é matar um leão por dia. Eu estou aqui exatamente para poder pedir o seu apoio e para poder fazer mais, muito mais por você lá no Congresso Nacional. Eu sou aquele que lutou pela saúde de Poços de Caldas, que denunciou e que hoje combinou aí os contratos superfaturados, que hoje é aí realidade, uma CPI. Se vai dar em alguma coisa, eu não sei, mas está lá. As pessoas estão sendo ouvidas, as pessoas estão sendo julgadas, mas estão ali. Nós somos responsáveis também pela condenação do estuprador que estuprava desde a infância a própria filha, que era o Paulo Molinari. Nós conseguimos a condenação dele a 25 anos de prisão em regime fechado. Ele está lá em Passos, pagando pelo crime dele. E é isso que nós queremos fazer. Nós fizemos muito sem mandato. Agora muito a gente bem, quer fazer muito mais. Seu tempo acabou. Eu agradeço pela presença. Boa sorte na sua campanha. Muito até obrigado, a próxima. Paulo. Olha, parte dessa entrevista você acompanha hoje, dentro da edição do Plantão 47. Ótima tarde para você e até às 7 horas da noite.